A paz do Senhor para a Igreja Batista do Calvário. Hoje, segunda-feira, dia 14 de setembro. A gente vai compartilhar um pouquinho da Palavra de Deus, livro de Esther, capítulo 3, a partir do versículo 8. A gente vai ler um pouquinho e depois o capítulo 4, versículo 16. Então, Esther 3, a partir do 8, o irmão tem na Bíblia aí, abra a sua Bíblia e a gente vai ler um pouquinho a história de Esther e a história do povo judeu. Vamos orar? Senhor, aqui está a Tua palavra, está a minha vida e a vida dos meus irmãos. Nos ajuda, Senhor, nos inflama com a Tua palavra, nos faz entender aquilo que Tu queres falar conosco. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Esther 3:8 diz assim: Então disse Amã ao rei Assuero: Existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Olha só, irmão. E que não cumpre as ordens do rei. Pelo que não convém ao rei tolerar esse povo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos. E nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu-lhe a Amã, filho de Amedata Agagita, adversário dos judeus. Ele disse: Esta prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. Chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês. E, segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo. A cada província no seu próprio modo de escrever, a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei, Assuero se escreveu e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do mês 12, que é o mês de Adar, e que lhe saqueassem os seus bens. Tais cartas encerravam o traslado do decreto, para que se proclamasse a lei em cada província. Esse traslado foi enviado a todos os povos, para que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinentes, e a lei se proclamou na cidadela de Suzã. O rei e Amã se assentaram a beber. Mas a cidade de Suzã estava, perplexa, irmãos, pela ordem do rei. Vamos lá no capítulo 4, no versículo 16, ver quando chegou essa notícia, qual foi a atitude de Esther. Diz assim, no versículo 16, 15 e 16, não 15 e 16. Então disse Esther, que respondesse a Mordecai: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, e nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai. E tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Amém, igreja? Irmãos, nós não estamos isentos de más notícias, de notícias adversas. Nós não estamos isentos de estar sendo observados ou mesmo de ser acusados de algo que fazemos, tá, irmão? De algo que fazemos, mas que não está de acordo com a lei dos homens. Então, ali havia, na cidadela de Suzã, na Babilônia, lá, o rei Assuero, e o povo judeu, ele não se curvava, né? Ele não se curvava ao rei, ele não tinha como adoração a nenhum outro Deus que não fosse o Senhor dos Exércitos, louvado seja o nome do Senhor. E Mordecai, né, ele fazia isso. Quando Amã vinha com seu cavalo lá, com seus príncipes, todo mundo, Amã, Amã. Mas Mordecai não se curvava. E aquilo, irmãos, a Bíblia diz que chegou até os olhos. Sabe quando uma pessoa está com a raiva, um ódio da outra, que os olhos dele chegam a brilhar, chegam a ficar vermelho? Assim Amã estava, e ele com essa fúria, ele chega então até o rei Assuero e fala: Olha, Assuero, tem um povo aí
que tem umas leis esquisitas, que adoram um outro Deus, que tem umas palavras diferentes, que tem um gesto de ver, louvado seja o nome do Senhor, por eles reconhecer que aquele povo era diferente, irmãos. Continuou ele a falar, e falou, olha só, eu gostaria que essas pessoas fossem aniquiladas, e a cada pessoa que for aniquilada, que for morta, eu vou pegar 10.000 talentos de prata e depositar aqui no altar do rei. Irmãos, como o dinheiro compra as pessoas, como o dinheiro tem peso em muitas decisões. A Bíblia vai falar lá na frente que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muitas pessoas são influenciadas pelo dinheiro. Cuidado, irmãos. Tira o teu coração do dinheiro, coloca o teu coração no Senhor dos Exércitos. A palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e também diz que aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o teu coração. Então, irmãos, foi dada essa notícia, e o rei selou, né? Pegou o selo dele assim, ó, fez assim, ó, pá, vou botar um selo aqui, ó, assim, ó, pum, selou aquela notícia ali, o rei. E aí, o Amã, de uma forma assim, bem, com uma iniciativa muito grande, a pessoa quando quer fazer o mal, ela se orgulha disso e ela tem uma iniciativa muito rápida, ela quer resolver logo. Então ele mandou correio, mandou sátrapa, mandou isso, mandou aquilo. Eu sei que a cidade, rapidinho, a ordem do rei foi chegando. Irmãos, depois que a ordem foi toda dada, aí o rei e Amã ali bebendo à vontade, e a cidade de Suzã, a palavra de Deus estava perplexa com a ordem doida, louca, adversa à vontade de Deus, adversa ao povo judeu, adversa a mim e a você. As ordens contra a gente, irmãos, às vezes são lançadas. Mas qual a postura da igreja quando a ordem é lançada? Adversa à vontade do Senhor. Temos muitas leis, muitas coisas adversas à vontade de Deus. Não é? E nós somos um povo que, assim como a mãe reconheceu que os judeus eram um povo diferente, glórias a Deus quando alguém reconhece que nós temos um linguajar, um agir, um testemunho diferente. Sem perceber, ele estava elogiando aquele povo, estava dizendo, olha, esse povo louva a Deus, esse povo adora a Deus, esse povo rende graças a Deus, esse povo louva ao Senhor, esse povo faz jejum pelo Senhor, esse povo adora a Deus. Ele estava testemunhando para o rei sobre o povo cristão, o povo crente, o povo da igreja da época, lá na cidadela de Suzã. Mas, irmãos, aquela notícia então chega a Mordecai, ele fica muito preocupado, não é por menos, nós não somos feitos de prego, nem de ferro, nem de cimento, nós somos feitos de carne e osso, e nós sentimos as notícias, quando elas são adversas, nós sentimos, tá? Não é nenhum pecado, nenhum erro a pessoa ter uma notícia adversa e não ficar preocupado. Seria o contrário que seria errado, né? O anormal. Então, tem uma notícia ruim, tem uma notícia adversa, Mordecai se vestiu de pano de saco, ele ficou nervoso com essa notícia. E ele então ele manda, né, Esther entende que tem alguma coisa errada acontecendo, que Mordecai não aparecia mais, que Mordecai estava triste, e ela manda então um dos seus eunucos falar com Mordecai, e ele fala para ela o que estava acontecendo. Ela falou, mas eu não posso fazer nada, eu estou aqui dentro, quem manda é o rei. E aí a notícia volta para ele e fala, olha só, você é do povo judeu, você é serva do Senhor, você é adoradora de Deus, você está aí, mas você pertence ao reino dos céus, você está aí, mas você é serva do Senhor. Agora saiba de uma coisa, Deus é poderoso para nos livrar. Se vai ser por você ou não, problema. Eu sei o seguinte, se você não nos dá, Deus vai dar um outro jeito de ajudar a gente. E quem sabe você não vai ser sacrificado, vai acontecer alguma coisa errada com você, por você não assumir a tua postura de serva do Senhor, porque eles vão descobrir que você é serva do Senhor. E Esther, então, recebe essa palavra de Mordecai e fala um dos versículos mais espetaculares, de mais coragem da palavra de Deus. Ela diz assim, olha só, vai, ajunta o povo crente da cidadela de Suzã, fica na igreja, jejua por 3 dias e por 3 noites, eu aqui, as minhas servas, a minha casa, o meu lugar,
Todos nós vamos jejuar. Eu vou chegar na frente do rei. Eu sei que eu não posso, só posso chegar se ele esticar o cetro. Eu vou chegar lá e vou falar, se ele esticar bem, se ele não esticar, morrer, eu morri. Mas eu vou jejuar, orar e buscar no Senhor a minha vitória. Louvado seja Deus. A gente sabe a história de Esther. A gente sabe a estratégia, a sabedoria que Deus deu para ela. A estratégia com que ela mudou toda essa situação. E aquelas pessoas que queriam mal para ela. Foi Amã, toda a sua família foi enforcada. Tiveram uma morte terrível. E todo o povo cristão, todo o povo judeu da época, todos aqueles que adoravam a Deus, que jejuaram, que buscaram ao Senhor, tiveram um grande livramento. Talvez o irmão, a irmã, talvez alguém, um amigo nosso, alguém que é de outra religião, não importa, esteja passando uma adversidade, tenha recebido uma notícia muito ruim, notícia que derrubou você essa tarde, derrubou você nesse dia. Saiba que o Senhor é contigo. Você não está ouvindo essa palavra assim porque você colocou nesse canal. Não! Porque o Senhor quer te dar uma palavra hoje e dizer, vai, junta aquilo que você conhece, leia a palavra, me busque em oração, em jejum, e eu vou te dar a vitória, servo meu, serva minha, em nome de Jesus. Deus abençoe essa palavra e abençoe a sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço pelo poder que há no Senhor e pela confiança e fé que foi depositada pelo esse povo tão maravilhoso, o povo judeu ali na cidadela de Suzã. Tem muita coisa boa nesse livro. É um livro, se eu não me engano, de 10 capítulos, com uma mensagem sobrenatural do poder de Deus agindo no meio do seu povo. Obrigado, Senhor, por a leitura, obrigado por essa reflexão. Ser com cada vida, com cada irmão, com cada irmã, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus te abençoe nesta tarde, nessa semana. Amém? Amém, igreja? Deus abençoe.